O Ganhei uma estudo da barraca velha, foi a ancestralidade cigana que me africana é deu o quinhão da fundamental para cigana. compreendermos a nossa Meu história saravá e fraterno. identidade enquanto povo Ganhei uma brasileiro. barraca velha, O foi a livro Um cigana Rio que me Chamado deu o quinhão da Atlântico, cigana. escrito pelo renomado Meu autor saravá Alberto da fraterno. Costa e Silva, Ganhei é uma uma barraca obra que velha, traz um foi a profundo cigana que me mergulho deu o nesse quinhão e da tema. cigana. Através da análise da Ganhei uma história do barraca velha, foi continente a cigana que africano me e deu das o quinhão e da conexões entre cigana. África e Brasil ao Ganhei uma longo dos barraca velha, séculos. foi a O cigana autor que me nos deu o apresenta quinhão e uma da rica cigana. perspectiva sobre Ganhei as uma nossas barraca velha, raízes e foi a as cigana que me contribuições deu da o cultura quinhão e da africana cigana. para a formação da Ganhei uma identidade barraca velha, foi brasileira. a cigana Além que me deu disso, o Um Rio quinhão e da Chamado cigana. Atlântico é um Ganhei uma audiobook barraca que velha, traz uma foi a cigana linguagem que me deu o acessível quinhão e e da cigana. envolvente, o que o torna Ganhei uma barraca prazerosa velha, e foi a cigana enriquecedora. que me deu o Com ele, quinhão e é da cigana. possível ampliar nossos horizontes e reconhecer a importação. A história da África e sua importância para o Brasil. Há alguns anos, causaria surpresa um auditório repleto de interessados na história da África. E, há alguns anos, seriam poucos os que não teriam pejo em repetir Saint-Hugh Trevor-Oper, que afirmou, em 1963, não haver uma história da África subsaariana, mas tão somente a história dos europeus no continente, porque o resto era escuridão, e a escuridão não é matéria da história. Não estava o famoso professor de Oxford a negar que cada povo africano tivesse um passado. O que pressupunha é que não se podia desenrolá-lo como enredo. E isto não disse, mas certamente duvidava de que esse enredo pudesse se apartar do mito e tomar a forma com que, desde Heródoto, se escreve e lê história. No entanto, era isso que se fazia, e de algum tempo. 3 anos antes da infeliz afirmação de Trevor-Oper, a editora da Universidade de Cambridge começara a publicar, sob a direção de Roland Oliver e J. Defarge, The Journal of African History, uma revista que, distintamente de outras dedicadas à África, como o Bulletin de l'Institut Français de l'Afrique Noire, de Dakar, ou a África, do International African Institute, de Londres, tratava só de história. O simples passar de olhos pelos índices dos primeiros números de The Journal of African History e, mais ainda, a leitura dos artigos que neles se continham revelavam que as antigas nações africanas, tão diferentes entre si na organização política e nos modos de vida, podiam ter suas histórias investigadas e contadas com técnicas e procedimentos semelhantes aos aplicados aos povos da antiguidade mediterrânea e da Idade Média europeia. Quando Trevor-Oper ditou sua sentença, uma sentença semelhante à pronunciada, 109 anos antes, por Hegel na sua Filosofia da História, os mesmos diretores de The Journal of African History já haviam lançado, numa coleção popular, a Pinguim, um livrinho, a Short History of Africa. Essa pequena obra teria sucessivas reimpressões e reedições, e juntamente com Old Africa Rediscovery, de 1959, de Basil Davidson, influenciaria a percepção que o leitor comum de língua inglesa passaria a ter de um continente que estava saindo do domínio colonial, a África, desde muito antes da chegada dos europeus. Não haviam faltado nem evolução nem mudanças sociais, nem invenções nem movimento. Entre os leitores de língua francesa, já circulavam as sínteses históricas da África escritas para o grande público por Robert Cornevin e por ele sua mulher, Marianne, a primeira versão da Histoire de l'Afrique des Origines à nos jours de 1956, e a Histoire des Peuples de l'Afrique Noire de 1960. Não se pense, porém, que a redescoberta de que a África subsaariana tinha história, após um século XIX que quase negara ao negro a condição humana, seria feita só de fora, pelos europeus, do mesmo modo que, ao lhe desenhar os mapas, eles lhe haviam criado uma nova geografia política. Data de 1954, para ficar num só exemplo, a publicação em Londres do livro African Glory in the Story of Vanished Negro Civilizations, de J. C. de Graff Johnson. Não por acaso era ele um intelectual da Costa do Ouro, o país que primeiro recuperou a independência e se deu a si próprio um novo nome, Gana, de intensa ressonância histórica. O melhor conhecimento do passado tornará-se indispensável à unidade, à segurança e à autoestima dos novos estados que tinham, com as exceções da Etiópia, de Ruanda e de Burundi, sido desenhados por circunstâncias do colonialismo e eram acoimados por isso de artificiais, como se não tivessem também surgido da volubilidade da política, das vicissitudes dos matrimônios e das alianças ou da imposição pela força, países como a França, o Reino Unido, a Espanha e a Itália. Na realidade, a história dos povos da África subsaariana estava sendo escrita, pedaço a pedaço e pouco a pouco, havia muito. Desde o século IX, encontramos anotações sobre o passado e o presente de alguns de seus povos em obras de viajantes e eruditos árabes como Al-Yaqub, Al-Bakri, Al-Masudi, Al-Mari, Ibn Battuta, Ibn Khaldun e Leão Africano, bem como,
a partir do fim do 400, nos textos de navegadores e cronistas europeus como Cadamosto, Duarte Pacheco Pereira, João de Barros, Pigafetta, Diogo Gomes ou André Álvares de Almada. O próprio Camões, em Nos Lusíadas, ajuda-nos, e muito, a entender o que se passava, nos últimos anos do século XV, na costa africana do Índico. Do 500 ao 900, marinheiros, comerciantes, aventureiros, missionários, militares, enviados diplomáticos, exploradores e homens de ciência registraram em diários, descrições de viagem, memórias, relatórios e ensaios as informações que recolhiam das crônicas de corte, naqueles poucos lugares que conheciam a escrita, como a Etiópia ou os litorais suaílis da África Índica, e do que ouviam dos bardos, dos griotes, dos línguas, dos velhos, dos guias e dos serviçais. Eram esses europeus quase todos arrogantes e chegavam à África entranhados de preconceitos negativos. Aqui, mostravam-se excessivamente crédulos. Ali, céticos demais. E por toda parte, cobertos de má vontade. O que não lhes faltava eram excelentes olhos e excelentes ouvidos. Sabiam ver. Sabiam escutar. Anotavam tudo com diligência e rigor. E, se não dispunham no momento de papel e lápis, raramente lhes falhava a memória exercitada. A maioria lograva até mesmo desenhar com precisão, graça e limpeza. Parece-nos, hoje, incrível que o padre Francisco Álvares nos ensine tanto sobre a Etiópia do seu tempo, e do que já era passado, no seu tempo. Publicada pela primeira vez em 1540, a sua verdadeira informação das terras do Preste João das Índias não só nos mostra caminhos, cidades, igrejas e obeliscos, mas também como eram as pessoas com que ele privou, e como se vestiam e atuavam. Conta-nos mais, o que esses etíopes lhe disseram sobre seus ancestrais e sua história. O mesmo interesse e o mesmo gosto pelas grandes paisagens e pelos pormenores, pelo que é importante, parecendo banal, e pelo teatro do poder, e pelo jogo do comércio, e pelo dia a dia familiar, e pelos costumes, e pelas cozinhas, e pelos altares, e por tudo o que dizia respeito ao homem e à sua trajetória, desde o mais antigo que pudessem alcançar as genealogias e as tradições, encontram-se tanto nos escritos seiscentistas de um jesuíta culto como o padre Jerônimo Lobo, quanto nos relatos de um traficante de escravos da passagem do século XVII para o XVIII como Jean Barbot. E não faltam na obra de um aristocrata setecentista como James Bruce, ou na de um grande poliglota e agente político como Richard Barton, no século XIX. O racismo agressivo deste último não desmancha, aliás, nem desmerece o que registrou no Daomé, por onde, décadas antes, andaram, em missão diplomática do rei de Portugal, dois sacerdotes, um dos quais, o brasileiro Vicente Ferreira Pires, nos deixou uma crônica de viagem cuja leitura é indispensável a quem quiser escrever a história daquele reino. Desse pendor pela descrição da realidade participaram também africanos, que, ao narrar suas vidas e experiências na África, no cativeiro americano ou na Europa, deixaram anotações preciosas sobre as regiões de onde provinham e por onde passaram e sobre os povos de que faziam parte. Nesse caso está, por exemplo, The Interesting Narrative of the Life of Olaudeciano, or Gustavus Vassa, de África, datada de 1789, valiosíssima para o estudo dos ibos do sudeste da Nigéria. Houve, além disso, desde o princípio, intentos deliberados de escrever a história de alguns povos, tendo por base a tradição oral ou crônicas redigidas localmente. É do início do século XVII a história da Etiópia, do padre Pero Paz, uma ampla e extraordinária tapeçaria sobre a multissecular aventura dos Abexins. Da segunda metade do 600 data New History of Ethiopia, de Job Ludolfus. E de 100 anos mais tarde, The History of Dahomey, escrita por um traficante de escravos, Archibald Dalzell, que viveu muito tempo na África e recolheu em ajudar o que narra no livro. Mas essas e outras obras apenas anunciavam o que nos traria o fim do século XIX e o início do século XX. Com a imposição colonial europeia, e é preciso não esquecer que o domínio europeu na África foi, excetuado o português, de curtíssima, duração, torna-se mais frequente a presença de uma antiga personagem, o explorador, agora a serviço de seu Estado e das igrejas cristãs, embora possa também continuar a depender de sociedades científicas europeias, e entra em cena um novo figurante, o administrador. Do que viram e anotaram os exploradores surgiu toda uma importantíssima biblioteca sobre a África. Basta citar alguns poucos nomes, o do brasileiro Lacerda de Almeida, ainda no fim do século XVIII, e os de René Caillier, Mungo Park, Hugh Clapperton, Gustave Nachtigall, Henry Barth, Richard Barton, John Speck, Henry Stanley,
Hermenegildo Capello, Roberto Ivens, Serpa Pinto e Henrique Augusto Dias de Carvalho. Quanto ao administrador colonial, tinha ele entre suas tarefas a de produzir relatórios sobre as gentes de quem cobrava impostos. Muitos desses funcionários imperiais deram-se à tarefa com zelo, e alguns, com, mais que zelo, paixão. A eles, e aos missionários, médicos, engenheiros, professores primários ou de liceu, escriturários e militares que os acompanharam, devemos que se registrassem as genealogias e a história oral de vários reinos e que saíssem da penumbra algumas das crônicas tradicionais de povos que desde muito sabiam o que era escrita. Como a de Quiloa, a qual João de Barros já tivera acesso, pois a ela se refere no capítulo 6º do 8º livro da primeira década da Ásia. Ou como a Crônica de Cano e os vários outros manuscritos que H.R. Palmer, um ex-residente britânico na província de Bornu, traduziu e publicou, em 1928, em Sudanese Memoirs. Pois alguma gente africana já estava, havia muito, a escrever a própria história, como atestam, além das já citadas, duas obras do século XVII sobre a savana sudanesa, o Tariq al-Fatash, de Mahmud Kati ibn al-Maktar, e o Tariq al-Sudan, de al-Sadi, e as numerosas biografias de reis, abades e santos abissínios. Dessa literatura histórica inglesa, cito dois exemplos de que a tradução portuguesa em A Vida do Abuba Daniel, do Mosteiro de Seté, do fim do século XIV ou princípio do XV, e a história de Minas a Ademais Sagad, rei da Etiópia, que data das últimas décadas do 500. Alguns desses funcionários e militares europeus já chegaram à África com os micróbios da curiosidade e da erudição, outros os adquiriram no terreno. Para exercer com eficiência o ofício de agente político, tinham de aprender os idiomas da terra, de conhecer as crenças, de familiarizar-se com as estruturas sociais e os costumes dos povos que administravam. O que lhes era exigido transformou-se em desafios da inteligência e da vontade e acabou por fazer de alguns poucos os antropólogos, linguistas, geógrafos e historiadores cujas obras não cessamos de admirar. Africanólogos notáveis como Amaury Talbot, Robert Deschamps, Antônio Carreira ou Avelino Teixeira da Mota tiveram, no começo de suas carreiras, responsabilidades na administração colonial. Teixeira da Mota era oficial de marinha, e Esteves Pereira, o grande conhecedor e tradutor das crônicas históricas da Etiópia, oficial de engenharia do exército português. O impacto da presença europeia, a pregação missionária e a inevitável resistência à intrusão colonial fizeram repontar na gente da terra o interesse pelo próprio passado. Ganhou voga a história sem escrita e, como era imperativo que ela não se perdesse, fixaram-na sistematicamente no alfabeto recebido do estrangeiro. A grandiosa e paradigmática History of the Yorubas, composta por um pastor protestante iorubano, o reverendo Samuel Johnson, em 1897, mas só editada em 1921, seria parte de um amplo movimento de recuperação das tradições dos palácios e da memória coletiva dos povos da África Ocidental. Multiplicaram-se as histórias locais, tanto no idioma vernáculo de cada povo, quanto na língua do colonizador. E dentro de um outro complexo cultural, o islâmico, e na escrita árabe, tampouco deixaram de surgir obras do porte de Infaq al-Mansur do califa de Socoto, Muhammad Bello. Sendo antiga e ampla a bibliografia histórica sobre a África, a história da África é, contudo, uma disciplina nova. Nova, porque só há algumas décadas se incorporou ao currículo das universidades. E nova, pelos horizontes que nela se abriram, com audácia, imaginação e persistência, desde o início do século XX, mas sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial. Lembro que datam de antes do grande conflito os estudos de Y. Purvas sobre o Sudão Central, de Charles Monteiro sobre o Mali, de Maurice Delafosse sobre o Alto Senegal e o Alto Níger, e de Carlo Conte Rossini sobre a Etiópia. Muito desse trabalho precursor foi impulsionado pelas sociedades europeias de geografia e por entidades como o Institut Français de l'Afrique Noire, em Dakar, o International African Institute, de Londres, e a Agência Geral do Ultramar e a Junta de Investigações Científicas do Ultramar, de Lisboa. Era nova e antiga a história da África, porque cheia de descobertas e redescobertas. Quando Adam Renders e Karl Mal chegaram, no último terço do século XIX, ao Grande Zimbabué, foi para encontrar os amuralhados descritos por João de Barros no capítulo inicial do 10º livro da primeira década, e conhecidos, portanto, ao menos da boca para os ouvidos, dos portugueses do 500. Já se sabia dos bronzes do Benin desde o século XVI. Mas foi com surpresa, dúvidas, interrogações e pasmo que se teve notícia do descobrimento, em 1910, por Léo Frobenius, das extraordinárias esculturas de Ifé. A pista lhe havia sido dada, no porto de Hamburgo, por um marinheiro iorubano,
que lhe contou ser natural daquela cidade-estado da Nigéria, o umbigo do mundo e o lugar onde pela primeira vez surgira o homem. De Frobenius, disse Leopold Sédar Senghor, que iluminou toda a pré-história e a história da África. Foi o sábio alemão quem trouxe, apaixonadamente, imaginação e sonho aos trabalhos arqueológicos, à recolha de lendas e tradições, à análise da arte e às investigações sobre as culturas africanas. Como se isso não bastasse, com ele entre outras, as obras do norte-americano Melville Ashkovitz sobre o Daomé, do nigeriano Jacob Egareva sobre o reino do Benin, do dalmiano Paul Azomé sobre o pacto de sangue no antigo Abomé, a história da África começou a ser desentranhada da antropologia cultural, da sociologia e da geografia humana. Foi, contudo, durante e após a Segunda Guerra Mundial que teve início o período áureo da historiografia africana. Hesito, mas não tenho como deixar de cometer a injustiça de mencionar alguns nomes, alguns livros e alguns feitos, apenas alguns poucos nomes, alguns poucos livros e alguns poucos feitos, que pertencem às últimas 5 décadas do século XX, durante as quais a história da África se impôs como disciplina rica, incitante e promissora, o Geschichte Afrikas, de Dietrich Westermann, a pregação de S. Biobaku, o até hoje indispensável Tabliau Geographique de L.O.S. Africain Almoen Age de Apres Leis. Sources Écrites, La Tradition et l'Archéologie, de Raymond Maune, as obras de J. Spencer Trimington sobre o islamismo na África, as de Jean Rose sobre os Songais e as de Jean Vancina sobre a tradição oral e os reinos da savana ao sul do rio Zaire, o Kingdoms of the Yoruba, de Robert S. Smith, o deslumbrante If in the History of West African Sculpture, de Frank Villett, as escavações arqueológicas de A.J. Arquel no Sudão, de Bernard Fayinot, de Neville Chitik em Kilo e outros sítios da costa Swahili, de Thurston Shaw em Igbovu, de Graham Kona ao sul do lago Chad de Stuart Munhua em Ashun, o instigante voluminho de Jack Good sobre Technology, Tradition, and State in Africa, o Great Zimbabwe, de Peter S. Garlack, os 2 tomos da History of West Africa, organizada por J.F. Adjayi e Michael Crowder, o Ashun, de Yuri Kobichano, o Meroe, de P.L. Chini, o Economic Chance in Precolonial Africa, de Philip D. Curtin, o esmagador livro de William Y. Adams sobre a Núbia, o Ancien Ghana and Mali, de Nehemiah Lartion, a Economic History of West Africa, de A.G. Hopkins, o Kings and Kingsmen, de Joseph C. Miller, os trabalhos de Robin Law sobre os Yorubais e os Fons, e os de Claude Melassoux e Paul Lovejos sobre a escravidão na África, a provocadora heterodoxia de Walter Rodney, o The Kingdom of Congo, de Anne Hilton, o livro de Deteniani sobre o Sundiata, os numerosos volumes e textos de Joaquim Jogbin, E.J. Lagoa, R. Bradbury, David Birmingham, Adu Boain, Enrico Cerulli, Desmond Clark, Brian Fagan, Humphrey J. Fisher, Ivan Beck, John Owen Vick, Elizabeth Zichay, Dierk Lange, T. Levick, Adio Baemi, Betvel Ogut, Yves Persson, David W. Philipson, Merrick Poznansky, W.G.L. Handlis, Alan Ryder, Abdullah Smith, J.E.G. Sutton, Tadesse Tamrat, B.G. Trigger, Edward Ullendorf, Ivor Wilkes e Monica Wilson, tudo culminando com a História Geral da África, em 8 grossos volumes, publicada pela Unesco, e os igualmente compactos 8 tomos de The Cambridge History of Africa, sob a supervisão dos infatigáveis Roland Oliver e J. D. Fage. A história da África alcançara a maioridade nos meios intelectuais e universitários africanos, europeus e norte-americanos. E no Brasil? No Brasil, onde tanto avançaram os estudos sobre a escravidão e sobre os descendentes de africanos e seu papel na fecundação do nosso território e na invenção de nossa gente, não houve até agora o mesmo entusiasmo, nem se mostraram resultados semelhantes. E isto, apesar da lição de Nina Rodrigues em Os Africanos no Brasil. Em muitas partes desse livro seminal, mas sobretudo ao vincular as rebeliões dos Malês à Guerra Santa Fula de Uzuma Danfodio e ao descrever as viagens de ida e volta de libertos e negros livres entre a Bahia e a costa da África, Nina Rodrigues como que aconselhava que se conhecesse bem a África para entender o Brasil, deixou-se ficar esquecido o seu exemplo. Da mesma forma que a advertência de Silvio Romero, nos estudos sobre a poesia popular do Brasil, de que cumpria estudar a África que tínhamos em nossas cozinhas, antes que a morte apagasse as tradições que os velhos africanos traziam na memória. Preocupados com nós próprios, com o que fomos e somos, deixamos de confrontar o que tínhamos por herança da África com a África que ficará no outro lado do oceano, tão diversificada na geografia e no tempo. No entanto, a história da África, ou, melhor, das várias Áfricas, antes e durante o período do tráfico negreiro, faz parte da história do Brasil. Quando começa? Com Cabral. Creio que com as migrações ameríndias, com os portugueses a partir de Afonso Henriques,
e com os africanos, desde quando trabalhavam o ferro e o barro em nó que disseminavam continente afora os idiomas a que chamamos bantus. Se, após 1500, não se pode estudar a evolução do Brasil sem considerar as mudanças na política portuguesa e o que se passava no império de que fazíamos parte e que se alongava de Macau a Lisboa, os 4 séculos de comércio de escravos ligam indissoluvelmente os acontecimentos africanos, sobretudo os da África Atlântica, à vida brasileira. Há toda uma história do Atlântico. Uma história de disputas comerciais e políticas, de desenvolvimento da navegação e de migrações consentidas e forçadas. Mas há também uma longa e importante história que se vai tornando, aos poucos, menos discreta. A dos africanos libertos e seus filhos, a dos mulatos, cafusos, caboclos e brancos que foram ter ao continente africano, retornaram ao Brasil, voltaram à África ou se gastaram a flutuar entre as duas praias. A dos navios negreiros que funcionavam também como correio e embaixada. Que talvez trouxessem notícias e recados de sultões, emires, reis e potentados africanos a seus súditos no cativeiro. Que talvez levassem mensagens de rainhas-mães e príncipes exilados, pois a escravidão funcionou também como desterro político, a seus partidários, que continuavam a conspirar na África. O que lá se passava talvez chegasse até as senzalas, aos cantos de trabalho e aos quilombos, e podia apressar alforrias e regressos. Como se deu no caso do príncipe dalmiano Frucuo de Jerônimo, na segunda metade do século XVIII. A história dos ex-escravos que regressaram do Brasil à África e, lá, em Gana, no Togo, na República do Benin e na Nigéria, formaram importantes comunidades de brasileiros e, de algum modo, abrasileiraram certas cidades da costa como Lagos, Porto Novo, Aguei e Anexo, foi contada em pormenor e com maestria, do ponto onde a deixará Nina Rodrigues, por Pierre Verger, sobretudo em seu monumental fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o Golfo do Benin e a Baía de Todos os Santos, dos séculos 17 a 19. Sobre o mesmo tema trabalharam, com excelentes resultados, Antônio Olinto, Loracelja, Júlio Santana Braga, Manuela e Mariano Carneiro da Cunha. Mas não devo nem quero afastar-me do tópico sem relembrar um texto pioneiro, um ensaio, acontece que são baianos, do grande historiador das mentalidades e da vida privada, antes que entrassem em voga a história das mentalidades e a história da vida privada, que foi Gilberto Freire. Esse ensaio, incluído em Problemas Brasileiros de Antropologia, teve sua primeira versão em textos publicados pela revista O Cruzeiro, para acompanhar as fotografias de Pierre Verger sobre os descendentes de ex-escravos brasileiros retornados aos litorais africanos. Assim como os ex-escravos retornados do Brasil fundaram na costa africana cidades com as feições das brasileiras, como Porto Seguro, e ali abriram portos aos navios negreiros, como os de Lagos e Porto Novo, e ergueram arruados de sobrados e casas térreas com o mesmo risco, as mesmas janelas com persianas, as mesmas frontarias e as mesmas grades de ferro fundido que as de Salvador, do Recife ou do Rio de Janeiro. Não é de afastar-se, ao contrário, é de crer-se, que os africanos, além de reproduzirem no Brasil as suas técnicas tradicionais de construção, e a casa do pobre, ao longo do litoral brasileiro, é feita em grande parte à maneira africana. Para cá trouxeram também suas estruturas familiares e de poder e aqui as repetiram, sempre que puderam. Se, na Jamaica, algumas comunidades de cimarrones copiaram as estruturas políticas achantes, e se, na Espanhola, houve um palenque, ou reduto de escravos fugidos, comandado por uma aristocracia de cavaleiros jalofos, e se o modelo se repetiu, com Fonseacãs, na Guiana e no Suriname, por que não perseguir a ideia de que também no Brasil vários quilombos, mais do que agrupamentos de negros fugidos, procuravam refazer, numa paisagem para muitos deles semelhante à deixada na África, os estados a cujas classes dirigentes tinham pertencido. E não era de soldados boa parte da escravaria? E não haveria entre eles chefes militares, capturados nas guerras ou vendidos ao caírem em desgraça? Que estado ambundo continuou Palmares no Brasil? Ou foi uma estrutura aqui criada, nova e brasileira? Ou foi um novo reino, surgido, como tantos outros reinos que conhecemos na África, da aglutinação de gente da mais variada origem em torno de um pequeno grupo de guerreiros aristocratas? O estudo da história da África, de uma perspectiva brasileira, nos ajudará a responder a essas e a muitas outras perguntas. Talvez tenhamos até mesmo melhores condições de entendimento afetivo para contar, explicando, como se criolizaram as duas margens do Atlântico, como se estabeleceram certos padrões culturais comuns nas cidades e vilarejos costeiros ligados pelo tráfico. Na habitação. Na cozinha. Nas vestimentas. Nas festas.
em quase todos os modos de vida. No capítulo das comidas, o rastreamento dos caminhos seguidos pelos vegetais nativos das Américas transplantados para a África poderá trazer grandes surpresas. Da mandioca, do milho e do amendoim, sabemos que voltaram africanizados, em cozinhados e preparos que os ameríndios desconheciam e até mesmo com nomes mudados. É necessário e urgente que se estude, no Brasil, a África, pregava, incansável, na metade do século XX, mestre Agostinho da Silva. Foi sob seu acicate que se criou o Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade da Bahia, a cuja sombra se moveu uma geração de interessados na África e em sua história, alguns dos quais atravessaram o oceano e foram estudar e lecionar em Dakar, Ibadan, Ifé, Kinshasa. Cito alguns nomes: Nieda Pessoa de Castro, Júlio Santana Braga, Pedro Moacir Maia, Guilherme Castro, Vivaldo Costa Lima e Paulo Fernando de Moraes Farias. O último, há uns 30 anos fora do Brasil, abrigado na Universidade de Birmingham e escrevendo quase sempre em inglês, tornou-se um dos mais conceituados especialistas na história do Saara e da savana sudanesa. Ao Centro Baiano seguiram-se o Centro de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo e o Centro de Estudos Afroasiáticos da Universidade Cândido Mendes. Nas revistas dessas três instituições, Afroásia, África e Estudos Afroasiáticos, predominam, contudo, sobre os estudos de história africana, os trabalhos sobre as influências africanas no Brasil, sobre as relações entre o nosso país e a África ou sobre problemas de política contemporânea. Esse esforço por repensar o diálogo brasileiro com o continente africano e, sobretudo, a nossa ação político-diplomática data, aliás, da véspera das independências. Para ele muito contribuíram 3 livros programáticos, O Brasil e o Mundo Ásio-Africano, de Adolfo Justo Bezerra de Menezes, que é de 1956, África, Colonos e Cúmplices, de Eduardo Portela, e Brasil e África, em Outro Horizonte, de José Honório Rodrigues, os 2 últimos de 1961. O volume de José Honório Rodrigues continua a ser o melhor trabalho sobre as relações entre o Brasil e o continente africano, vistas da perspectiva brasileira. O que lhe falta, como as obras sobre a escravidão no Brasil, é o saber como o outro lado, a África, condicionava ou influenciava essas relações. A própria história do tráfico só recentemente, com livros como O Admirável Way of Death, de Joseph C. Miller, e O Excelente em Costas Negras, de Manolo Florentino, começou a ser investigada nas duas margens. E, no entanto, não escapa a ninguém que os conflitos entre estados africanos, as vicissitudes de suas políticas internas e as necessidades de armar e fortalecer os exércitos determinaram a proveniência dos escravos exportados para o Brasil, o seu número, o seu perfil etário e os estamentos e grupos sociais a que pertenciam. A história do escravo não começa com o embarque no navio negreiro. Estão por estudar-se as repercussões no Brasil do avanço do colonialismo europeu sobre a África, no século XIX. O que teria ocorrido, se Dom Pedro I e o rei Dudalmé tivessem aceitado o protetorado brasileiro proposto pelo Xaxá Francisco Félix de Souza? Qual teria sido o destino da planejada, por volta de 1830, Libéria brasileira? Apenas suspeitamos a importância das ilhas de Cabo Verde como ponto de apoio das ligações entre o Brasil e a Europa. E ainda não temos claro qual o verdadeiro papel desempenhado, durante a Segunda Guerra Mundial, pelas bases de Natal, Recife e Fortaleza, na política aliada em relação a Dakar e à África Francesa, a invasão do Marrocos e a campanha da África do Norte. A história da África é importante para nós, brasileiros, porque ajuda a explicar-nos. Mas é importante também por seu valor próprio e porque nos faz melhor compreender o grande continente que fica em nossa fronteira leste de onde proveio quase a metade de nossos antepassados. Não pode continuar o seu estudo afastado de nossos currículos, como se fosse matéria exótica. Ainda que disto não tenhamos consciência, o Obá do Benin ou Angola que Luange estão mais próximos de nós do que os antigos reis da França. 1996